Olá, estudante, seja muito bem-vindo a mais um evento aqui do Qualis Concursos. Eu sou o professor Eduardo Nilman e hoje vou continuar com os nossos eventos e dicas, no meu caso de direito tributário, por meio de questões, né? Então nós estamos fazendo alguns eventos dessa forma, solucionando questões aí relevantes, importantes das principais bancas, para que você tenha uma solução bem técnica das questões mais difíceis aí que caem nos concursos. Legal? Bom, então nós vamos lá para o nosso material. Vamos falar sobre resolução de questões, dicas de tributário, e a questão que eu separei hoje para você é uma questão da VUNESP, caiu na prova de fiscal de São Bernardo do Campo 2018. Então vamos lá, é uma questão que trata de sigilo fiscal. Então vamos lá. O servidor público fazendário fulano de tal recebeu por e-mail solicitação de compartilhamento de informações relativas ao faturamento de empresa situada no município X, sob o pretexto de fornecer subsídios para a formatação da política pública de incentivos culturais, que está sob gestação da Secretaria Municipal de Cultura. As informações que o servidor em questão detém são decorrentes das atividades de administração tributária. Nessa situação é correto afirmar que... Então veja que nós estamos tratando do tema sigilo fiscal. Esse tema sigilo fiscal é muito importante e sempre cai em provas da área fiscal. Então a gente vai revisitar o que está previsto lá no Código Tributário Nacional em relação ao assunto e depois vamos apreciar cada uma das alternativas. Legal? Então vamos lá. Bom, o Código Tributário Nacional vai prestigiar o sigilo fiscal no artigo 198. Então vamos relembrar aí o seu teor. Olha lá, sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. Veja, nem todas as informações que o fisco tem são protegidas pelo sigilo fiscal. São protegidas pelo sigilo fiscal apenas as informações relativas à situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. Agora vamos voltar ao enunciado. No enunciado, a solicitação da informação que foi feita pela Secretaria Municipal de Cultura, ou seja, dentro da administração pública, se refere a informações relativas ao faturamento da empresa situada no município X. O faturamento de uma empresa revela sua situação econômica, financeira? A resposta é sim. Portanto, essa informação que foi requisitada pela Secretaria Municipal de Cultura é uma informação protegida por sigilo fiscal. E aí a gente tem que dar uma olhadinha no artigo 198 para relembrar que nem todas as informações que o fisco tem, que revelam a situação econômica ou financeira de uma pessoa física ou jurídica, são informações que não podem ser fornecidas a terceiro. Existem as exceções ao sigilo fiscal. Informações que são sigilosas, mas que podem ser fornecidas a terceiros em determinadas condições, e informações em relação às quais foi afastado o dever de sigilo. Vamos relembrar isso para a gente poder responder adequadamente a questão. Veja o parágrafo 1º. Olha lá. Excetuam-se o disposto nesse artigo, além dos casos previstos no 199, o 199 trata do compartilhamento de informações entre os fiscos, né? Não existe sigilo fiscal entre os fiscos, mas além dessa possibilidade do compartilhamento de informações entre os fiscos, excetuam-se requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça. Então, se o juiz determinar que o fisco repasse ao juízo, né, ao juiz, informações que estariam protegidas pelo sigilo fiscal, o agente fiscal tem que atender a determinação judicial. Determinação judicial não se contesta, se cumpre.
Legal? Então a informação é protegida pelo sigilo, mas naquela pontual situação não, ela poderá ser fornecida por conta de ter sido objeto de uma determinação judicial. Ainda podem ser fornecidas também as informações solicitadas por autoridade administrativa no interesse da administração pública, desde que seja comprovada a instauração regular de processo administrativo no órgão ou na entidade respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a informação por prática de infração administrativa. Veja, no caso relatado na questão, nós estamos perante uma solicitação de uma autoridade administrativa, Secretaria Municipal de Cultura. A Secretaria Municipal de Cultura, então, poderia ter acesso ao faturamento de uma empresa? Bom, desde que cumpra os requisitos do inciso 2 do artigo 198, poderia. Mas quais são esses requisitos? Bom, a solicitação tem que ser feita e, para ser atendida pelo fisco, deve ser comprovada a instauração regular de processo administrativo no órgão ou na entidade requerente da informação, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a informação por prática de infração administrativa. Isso não tem nada a ver com o enunciado, né? No enunciado se diz que essa informação seria relevante para que a Secretaria Municipal de Cultura tivesse subsídios para a formatação da política pública de incentivos culturais. Ou seja, ainda que cumpridos os requisitos previstos no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 198, ainda assim não seria possível ao fisco atender a solicitação. Vamos seguir um pouquinho mais. Olha o que diz o artigo 198, parágrafo 2º. O intercâmbio de informação sigilosa no âmbito da administração pública, que seria aqui o caso, será realizado mediante processo regularmente instaurado e a entrega será feita pessoalmente à autoridade solicitante mediante recibo que formalize a transferência e assegure a preservação do sigilo. Veja que a questão fala que a solicitação foi feita via e-mail. Legal? Mais um probleminha aí da questão. Por fim, nós temos as informações que não são protegidas por sigilo fiscal, informações que podem ser franqueadas ao público em geral, né? Aí temos aí, ó, não é vedada a divulgação de informações de inscrições em dívida ativa e parcelamento ou moratória, que podem ser franqueadas ao público em geral, e as informações relativas a representações fiscais para fins penais, instrumentos por meio do qual os agentes fiscais noticiam ao Ministério Público a prática em tese de crimes. Legal? Então você já vê que a solicitação de informações previstas na questão não pode ser atendida pelo agente fiscal. Vamos então às alternativas. Olha lá. Se veda a entrega pelo servidor da informação solicitada, pois tal informação é detida em razão da atividade de administração tributária, revelando a situação econômica de sujeito passivo, a natureza e o estado de seus negócios. É isso, professor? Exatamente. A Secretaria Municipal de Cultura não pode ter acesso, por meio do fisco, ao faturamento de uma determinada empresa, porque o sigilo fiscal se aplica inclusive dentro da administração pública, ok? Não existe sigilo fiscal apenas entre os fiscos. Os fiscos podem compartilhar informações, mas dentro do Estado, por exemplo, quando a Polícia Federal solicita informações para a Receita Federal não pode fornecer informações para a Polícia Federal, exceto nos casos expressamente acobertados pelo Código Tributário Nacional. Porque apesar da Receita Federal e da Polícia Federal integrarem a União, são órgãos distintos. Ok? Então já temos aqui o gabarito, vamos ver o erro das demais alternativas. Olha lá, não se pode falar em violação ao dever de sigilo, considerando-se que a informação será compartilhada com o órgão público municipal, no interesse do desenvolvimento de política pública específica. Como eu falei para você, as exceções ao sigilo fiscal são apenas aquelas previstas no Código Tributário Nacional. Alternativa C, caso a informação seja solicitada mediante a instauração regular de processo administrativo, ao invés de ser solicitada por e-mail, estará atendida a condição prevista no Código Tributário Nacional
para compartilhamento com outros órgãos do poder público municipal. Basta a instauração regular de um processo administrativo, em vez de pedir por e-mail para que o fisco compartilhe a informação? Não. Você tem que ter um processo administrativo instaurado para apurar uma infração administrativa relativa ao sujeito passivo em relação ao qual você está querendo a informação. O problema não é que a solicitação foi apenas por e-mail, este é um problema também. Mas ainda que não fosse por e-mail, ainda que houvesse um processo administrativo instaurado na Secretaria Municipal de Cultura, isso não seria suficiente para que o fisco pudesse fornecer a informação. Porque para o fisco poder fornecer a informação à Secretaria Municipal de Cultura, a Secretaria Municipal de Cultura deveria provar que tem um processo administrativo instaurado contra o sujeito passivo em relação ao qual ela quer a informação e para a apuração de infração administrativa. Ok? Alternativa D, o servidor público poderá sofrer sanções de natureza disciplinar caso deixe de atender à solicitação, tendo em vista os princípios tributários da publicidade e da eficiência, que requerem o pronto atendimento às solicitações de outros órgãos realizadas no interesse da administração, absolutamente nada a ver, porque quando a informação é protegida pelo sigilo fiscal, o sigilo fiscal deve ser respeitado. Por fim, alternativa E, o servidor não poderá, alternativamente ao pedido de informação acerca do faturamento da empresa, entregar informações relativas às inscrições em dívida ativa realizadas em nome de tal empresa, por se tratar de informações que devem tramitar em segredo de justiça. Nós já vimos que as inscrições em dívida ativa são informações não sigilosas. Então o servidor pode falar, o faturamento eu não posso te dar, mas vou te passar as informações relativas às inscrições em dívida ativa, porque essas informações, inscrições em dívida ativa, não estão acobertadas pelo sigilo fiscal. Legal? Eu vou terminar aqui esse nosso bate-papo, convidando você a seguir a Qualis Concursos nas redes sociais, se inscrever em nosso canal do YouTube e vir estudar aqui conosco. É sempre um grande prazer estar aqui com você, colaborando na conquista do seu sonho. Um abraço para você, bons estudos e até o nosso próximo encontro.